E aí, pessoal, tudo bem? E aí, lembram de mim? Gente, então lembra que nós tínhamos conversado que algumas das nossas aulas, então, seriam as nossas conversas mesmo, através do Meet, no Classroom. E eu também gravaria algumas aulas para que a gente pudesse ter o máximo de conteúdo possível e que a gente não fique um pouco perdido demais dentro da nossa disciplina por causa da conjuntura que nós estamos, tá? Então, assim, além dos vídeos pequenininhos que estou fazendo, para que nós possamos recordar, então, sobre o que nós tivemos até março, eu também vou fazer alguns videozinhos também, só que mais extenso, mais comprido, falando sobre os temas que nós trabalharemos agora, né, dentro das nossas salas online. Dentro desses vídeos, nós vamos discutir então sobre assessoria, nós vamos falar sobre os eventos e, em específico nesse vídeo, nós falaremos então sobre eventos no serviço social, que é o nosso segundo módulo, né? E que faz parte da atividade avaliativa, que é um pezinho um pouco maior e que nós já tínhamos falado então no nosso último encontro aí de sexta-feira, beleza? Então, só para relembrar, né, na nossa disciplina, então, nós trabalharemos então com uma carga horária de 102 horas mesmo, que é o que está de acordo com o nosso currículo. Nós já tivemos então 15 horas presenciais e aí remota nós teremos 57 horas e se tudo der certo, as coisas melhorarem, achar uma vacina ou alguma coisa acontecer aí, um milagre, não sei, brincadeira. Aí nós teremos mais 30 horas presenciais, né, depois de... aí no próximo semestre. Então, assim, deixa eu só puxar aqui. A estrutura que a gente vai ter agora, nós já tínhamos falado então na primeira aula, né, na aula passada, que nessa primeira unidade nós continuaremos aí um pouco com a intervenção profissional junto a grupos comunitários no serviço social e que será através dos textos que está lá no Classroom e junto com os videozinhos aí pequenininhos, só para um resuminho, também para que se possa ser feito aquela síntese que eu tinha pedido para vocês, que vale 3 pontos lá, precisa ser entregue até no finalzinho de outubro. A nossa segunda unidade, então, que foi transformada, que era para ser no segundo semestre, agora será neste semestre, que é o planejamento de eventos, que ocorrerá através de 9 aulas em atividades síncronas e 18 assíncronas. Toda essa encontro, essa atividade, ela será feita junto, gente. Sempre quando foram os grupos de se encontrar, né, com vocês pretendem discutir sobre o autismo e o outro tema, acabei esquecendo, depois eu lembro. Então, todos esses encontros que vocês tiverem para poder se reunir, encontrar, desenvolver todo e planejar todo esse evento, eu estarei junto com vocês, tá? A terceira unidade será sobre assessoria, consultoria e supervisão, programas de projetos sociais e comunitários. Serão também 8 aulas com atividades síncronas e 16 assíncronas. E nossa última atividade, que era para ser no primeiro semestre, agora será no segundo, instrumentais de investigação e intervenção no serviço social, 2 síncronas e 4 assíncronas. Se tudo der certo, será esse o nosso novo planejamento, tá? Qualquer coisa vocês podem estar me procurando depois para que a gente possa aí estar se organizando. Então, nosso cronograma ele vai partir desse, então, dia 7/8, uma síncrona, 2 assíncronas. Como assim? Primeira aula a gente vai estar conversando, e vocês vão ter 2 horas para poder estar fazendo 2 aulas, né? Para poder estar lendo seus livros, fazendo as nossas atividades, reorganizando o grupo de vocês, o evento, o tempo de vocês. Por isso que tem bastante materialzinho lá no Classroom. Então, agora, dia 7/8, a gente teve uma discussão metodológica das aulas, discussão do sistema de avaliação. E aí, no caso, através desse vídeo, a gente vai falar sobre o tipo de eventos, simpósio, congresso, seminário e mesa redonda e conferências. Nesse aqui eu vou estar falando para vocês, então, a apresentação do cronograma e sistematização de avaliação, discussão sobre eventos. E aí, eu vou deixar para vocês lá no Classroom a indicação de um texto que é Conferências e Políticas Públicas, um sistema integrado de participação e deliberação, da Viviane Pettinelli. Esse texto está sendo passado para as duas turmas, gente, tanto turma A quanto turma B, então, para vocês estarem aí um pouco juntos, né, na atividade, vocês estarem conversando se precisarem. Esse texto, então, ele vai mostrar o quanto que é importante a nossa profissão na organização de eventos e o quanto que isso pode, sim, colaborar com uma transformação social, aquela coisa que a gente sempre fala sobre a mudança de cultura dentro de sala de aula e uma mudança de cultura na sociedade. E aqui, em específico, para estar falando sobre participação e deliberação. No dia 14, amanhã,
Assim, dia 14 a gente vai estar falando então sobre organização de eventos, potencialidades e dificuldades, gente. Amanhã nós teremos então a nossa aula compartilhada, nós estaremos junto com a turma, então turma A, turma B estarão juntas, e aí a gente vai contar com a participação da Daniele Carneiro Drishka, que ela é responsável pelo cerimonial da UEPG. Então, se vocês conseguirem olhar pelo menos um pouquinho desse vídeo aí, acelera, dá uma olhadinha, pelo menos para vocês poderem entender um pouquinho do que ela vai falar pra gente amanhã, tá bom? E aí, dia 21, nós falaremos então sobre conferência de políticas públicas. Então a gente vai ter aí mais uma conversação. Eu vou passar um texto para vocês adiantado para a gente poder estar conversando sobre ele, beleza? No dia 28, a gente vai, então, falar sobre o processo de organização de eventos, planejamento e elaboração. E eu vou estar mostrando para vocês, então, o formulário de eventos da ProEx. Eu vou abrir junto com vocês ali o sitezinho, montar todo o grupo. Junto com vocês, a gente vai mandar o projeto lá para eles e pedir permissão para que nós possamos, então, fazer o nosso encontro, nomeando, né, como parte da UEPG. E aí a gente podendo estar dando certificação para as pessoas que participarem, mostrar onde que entra as nossas responsabilidades enquanto organizador, enquanto os outros participantes, CPF, toda aquela documentação nós veremos juntos. No dia 4 de setembro, nós vamos falar sobre o processo organizacional dos eventos, como que a gente vai planejar, como que a gente vai elaborar esse projeto. A proposta dos grupos e definição do tema, objetivo. Os temas vocês já definiram, então aí a gente vai pensar o quanto que conseguiu avançar a discussão, qual que é o objetivo específico para a discussão de vocês. No dia 11 de setembro, nós falaremos sobre dinâmica operacional durante o evento, que é todo aquele cerimonial, né? Enquanto a pessoa que vai fazer a abertura do evento, dizer quem que vai participar, qual que é o objetivo do evento, qual que é a finalidade de tudo aquilo. A mesa de abertura, convidamos para a mesa agora o professor parará. Ou no caso que a gente vai ter aqui online, né? Então convidamos agora para conversar a professora Thaís, convidamos agora para conversar pessoas que vocês convidarem no momento. E a mesa técnica e todas as pessoas que vão participar. E aí a gente vai estar discutindo isso no trabalho em grupos. No dia 18 de setembro nós vamos falar sobre a realização de eventos e planejamento, aí aprofundar sobre isso. Nesses encontros, gente, haverá encontros que serão específicos para cada grupo. Então, o grupo que vai falar sobre autismo vai ter um horário para conversar só com ele. E depois o outro grupo que, gente, não consigo lembrar, me desculpa. Sim, sobre a política LGBTQI, salvo engano. Então, aí nós falaremos sobre esse encontro, aí só nós. Então, haverá um tempo específico para cada grupo. No dia 25 de setembro, então, nós realizaremos os eventos que aí a gente planejou. Então, gente, esse é uma atividade pesada. Ela é composta, então, toda a avaliação pelo planejamento de vocês, do encontro que vocês tiveram, o evento em si e depois o relatório do evento, o quanto as pessoas que participaram, o nome das pessoas, certificação dessas pessoas, tudo isso daí faz parte do relatório. Então é um trabalho bem pesadinho, que vale 7 pontos. Então a gente é importante, beleza? Aí no dia 2 de outubro nós trabalharemos com a elaboração do relatório final, que é bem pesadinho, então tudo eu vou fazer com vocês. Fique tranquilo, mas, gente, eu preciso que vocês participem da aula, beleza? Isso é muito importante. Aí, dia 9 de outubro, nós falaremos, então, a apresentação dos relatórios, a avaliação final da atividade. Então, vocês vão apresentar para a sala de aula, né, para todos nós, sobre o relatório de vocês. E também nós apresentaremos esse relatório dentro com as professoras do Departamento de Serviço Social. Então, você vai apresentar, vai ser nomeado um representante de cada grupo, e esse representante vai participar da reunião do departamento apresentando os relatórios, né, os resultados desse evento. Então, são 2 reuniões, só para lembrar. Uma que vai, como seria uma permissão no departamento para estar realizando o encontro, né, o evento online, porque vai levar o nome da UEPG, e um segundo encontro com o departamento, que é para estar passando o relatório para eles, dizendo, olha, a gente tivemos tais resultados dentro do nosso evento. O que deu certo, o que não deu. No dia 16 de outubro, trabalharemos assessoria, consultoria, auditoria e supervisão técnica em serviço social. Aqui a gente trabalhará conteúdos mais teóricos, mas aí a gente também vai ter a participação de outras pessoas conosco, que vai ser no dia 23/10, que será a Tainá,
que vai falar sobre os processos de assessoria, contar um pouquinho sobre a experiência dela. E no dia 30, a Vandete, que vai também estar falando sobre a supervisão técnica em serviço social nos municípios da região dos Campos Gerais. Então, haverão pessoas que vão trazer a experiência deles conosco. Então, assim, gente, para vocês verem que vai ser muito proveitoso esses nossos encontros. Então, tentem participar o máximo possível, tirem dúvidas. Se no momento que vocês tiverem aí um tempinho dentro de todos os trabalhos que vocês têm para fazer, anotem as dúvidas que vocês têm para que a gente possa levar no dia e perguntar para elas, beleza? No dia 6 de novembro, nós falaremos então sobre editoria em serviço social. Aí teremos a participação da professora Leni. Gente, ela tem muita experiência, ela é riquíssima a experiência dela, então ela vai participar conosco também. Nesses dias que terá pessoas que vão participar, nós teremos então compartilhando a sala junto com a turma A e B, tá bom? No dia 13 de novembro também, nós trabalhamos instrumentais utilizados pelo assistente social nesses processos de assessoria, consultoria e auditoria. E aí a gente vai trabalhar em cima do texto do Janosi, que daí esse texto, gente, todos esses textos, na verdade, eles já estão disponíveis lá no Classroom. Daí vocês dão uma olhadinha, vão adiantandinho um pouquinho o texto na medida do possível. E no dia 20 de novembro, nós falaremos sobre a importância dos indicadores sociais no trabalho do assistente social. E aí a gente também vai estar conversando. É importante nós participarmos, gente, por favor. No dia 27 de 11, então, de novembro, a gente vai trabalhar conceito e classificação de indicadores. Aí, gente, lembrar que nós estamos nos preparando, então, para as nossas aulas presenciais, se tudo der certo. Então, isso é bem importante porque nós vamos até a comunidade estar realizando essa caracterização da cidade de Ponta Grossa, em determinado bairro, e mostrando as zonas de risco da cidade aqui, quais que são as redes de serviço para as pessoas que necessitam. No dia 4, então, de dezembro, nós trabalharemos os diagnósticos sociais no processo de coleta de dados. No dia 11 de dezembro, a avaliação no período de aulas remotas, gente. Então, olha para você ver como é muita coisa e que vocês terão tempo para estar lendo esses textos, para terem tempo de vocês, que vai ser essas aulas presencial e as aulas assíncronas, para vocês estarem realizando as leituras, as suas atividades. Então, a gente vai ter um tempinho aí, só que o tempo corre, né? Então, por isso que é importante eu se esforçar mesmo, porque eu sei que da mesma forma que nós aqui em instrumentais nós temos as nossas atividades, as atividades avaliativas, eu sei que as outras disciplinas também têm. Então, por isso que eu digo, na medida que for o nosso horário de aula, gente, você se esforça o máximo, leia o máximo possível dos textos, para que daí vocês terminam na nossa aula. Depois não precisa se preocupar. Quando for aula da política pública, você foca na política pública. Quando for aula de questão social, vocês focam ali na questão social e não precisa se preocupar. Então vocês terão um tempo para focar só na nossa disciplina. Então eu preciso muito do esforço de vocês e da participação, gente. Eu sei que é dureza, mas se a gente se esforçar, a gente consegue, daí não deixa tanto trabalho para depois, né? Que nem o brinco, é que nem louça, gente, que nem louça na pia. Quanto mais você vai deixando a louça, mais vai acumulando, chega uma hora que ela tá uma montanha, você pensa, nunca mais vou conseguir lavar isso. Então, quando você começa a lavar, você vê que não demorou tanto assim e já acabou e a pia tá limpa. Mas que se você não prestar atenção, daqui a pouco ela tá uma montanha de volta porque o louça aparece do nada. Trabalha na faculdade, gente, é a mesma coisa. Os professores dizem, quando você vê, tem uma montanha de trabalhos. Então, quando for o tempo de instrumentais, mete bala lá nos instrumentais. Quando for a aula lá de planejamento, de direito, mete bala lá na aula dela, beleza? Estranho mete bala, a gente se esforça na disciplina. Então, a avaliação semestral é o planejamento, organização e operacionalização de um evento na área de serviço social, que é conferência, seminário, simpósio, colóquio ou mesa redonda. Vocês vão escolher o painel ou fórum, vocês escolhem qual é o modelo de encontro que vocês terão, porque todos esses dá para fazer online, e aí a gente vai planejar em cima disso. Então o tema você já tem, discutir a questão LGBTQI e a discussão sobre autismo, e aí vai ser uma conferência, um seminário, um simpósio, uma mesa redonda, um fórum, um painel, qual que é a intenção de vocês. E isso, gente, é até 25 de setembro. Então, o tempo é bem curtinho, a gente precisa se esforçar e aproveitar essas aulas assíncronas que nós temos, tá? Durante as aulas assíncronas, eu também estarei online ali, junto com vocês. Aí, se eu cair, eu volto, não se preocupe.
Como que vai funcionar essa avaliação, então, nesse segundo trabalho? Vai ser através do planejamento e organização do evento, que tem que ser específico na área de serviço social. Vai elaborar o projeto segundo o modelo lá da ProEx, que eu vou estar mostrando para vocês. A gente vai entrar lá junto no site da UEPG e mostrar toda aquela planilhazinha que tem bastante campinhos a serem preenchidos. Participação da reunião do departamento, que é uma das reuniões que eu falei para vocês. E aí a gente vai apresentar e esperar que eles aprovem o nosso evento. A gente vai falar qual é o objetivo, a justificativa, por que é importante fazer esse evento. Nós vamos registrar as reuniões no planejamento do grupo, reunião com uma professora sobre o processo do planejamento e organização, então a gente sempre vai estar conversando. É preciso realizar uma avaliação com os participantes e com a equipe organizadora do evento. Então, a gente vai, nós vamos utilizar, por exemplo, a plataforma do Google, lá, Google Forms, e aí a gente vai tanto um questionário para que as pessoas possam se inscrever, nome, CPF, para poder estar certificando quem participar. E aí também um segundo questionário, que é para ver se eles gostaram do encontro, se o encontro foi claro, qual que é a nota que eles dão, é a avaliação então do encontro. Relatório final, que tem que ser de acordo com o modelo da ProEx, para nós apresentarmos então na reunião do departamento, depois que for preenchido no sistema. Então a gente manda lá e o sistema permite que nós certifiquemos as pessoas que participaram. E também ganha certificado como organizador, coordenador e etc. E não pode passar 30 dias de realização do evento. Se nós fizermos o evento hoje, dia 13, que dia é hoje? Acho que é dia 13. Na próxima, antes do dia 13, a gente tem que deixar isso tudo pronto e entregar para o departamento e para o ProEx. E aí, postagem do relatório final do evento no sistema da ProEx e encaminhar para a professora Cofox, no caso eu, atas das reuniões e cópias de ofícios. Tudo isso, gente, de acordo com as normas do BNT. Então, sempre me mandem antes, é assim que tem que fazer? Não é assim? Tenho dúvida em tal coisa? Vocês me mandam. Porque daí, quando for o trabalho final mesmo, aí eu só avalio mesmo, gente. Daí eu não posso contribuir, porque é trabalho avaliativo, né? A avaliação semestral, que é esse do encontro, né, das aulas que nós tivemos até março, síntese das discussões teóricas realizadas na disciplina durante o primeiro semestre, apontando a relação dos conteúdos com a prática profissional do serviço social. Então, diferente do trabalho que vale 7 pontos, que é em grupo, esse é individual. Então, eu preciso mesmo, gente, que vocês realizem essa atividade e me entregue. Aqui eu coloquei até máximo 20 de novembro. Dentro também, isso. No máximo do máximo até 20 de novembro, gente. Por quê? Eu preciso que vocês me entreguem para que eu possa ler o trabalho de todos vocês e avaliar. Não é muito trabalho se pensar assim, nossa turma não é tão grande assim. Mas tem outras atividades, gente. Tem TCC, etc. Então eu preciso muito que vocês me entreguem até 20 de novembro. Depois de 20 de novembro, gente, eu não aceitarei nenhum trabalho. Tá? Ano passado eu aceitei e aí a gente teve dor de cabeça, vixe Maria. Então, passou 20 de novembro, a gente ainda não aceita, beleza? Então, se vocês quiserem entregando antes, melhor ainda. Ok, agora específico para que nós possamos entender qual é o conteúdo que nós teremos amanhã, junto com a participação da Dani lá, da nossa convidada. A gente vai falar então sobre o planejamento de eventos. Então, o que nós precisamos lembrar? Que evento, ele é o quê? Ele é um acontecimento, um fenômeno que é planejado e organizado com objetivos. A gente organiza um evento com um objetivo final, por alguma razão. Esses objetivos, eles são prévios por meio do encontro de pessoas e de forma de que a gente tenha, né, como objetivo causar impacto nos públicos. Nós fazemos evento de aniversário, nós fazemos evento no Facebook, nós sempre fazemos com o objetivo de estar atingindo pessoas, alguma razão. Então o evento ele precisa ser um evento inovador, né? Ele tem que algo de novo. Todo aniversário nós fazemos isso, algo de novo. A gente traz uma roupa diferente porque é um evento, então eu preciso de uma roupa diferente. Eu vou de uma maquiagem diferente. Eu levo um inovador, sei lá, eu monto meu aniversário, se for pensar assim do jeito mais simples, né? Com um tema diferente. Esse ano vai ser um tema diferente. Esse ano eu vou fazer o aniversário do Homem-Aranha. Ele é inovador, porque ano passado eu já fiz do Superman. Então esse ano eu não posso fazer do Superman, vou fazer do Homem-Aranha, porque tem que ser diferente, tem que ser novo.
Um evento inovador, o que pode ser de inovador? Nós vamos discutir sobre a relação de violência contra a mulher ou violência doméstica em tempos de pandemia. É inovador porque nós estamos falando de questão da violência, que já existe uma cultura na sociedade, quase naturalizado, óbvio, mas a discussão de pandemia em 2020 é algo novo, então ele já se torna inovador. Então, discutir sobre o autismo, a questão da educação em tempos de pandemia é extremamente novo, porque é uma outra realidade, né? Então, ele precisa satisfazer as necessidades do público. Então, eu tenho um público específico, eu quero falar sobre o autismo. Quais são os meus públicos? Assistentes sociais? São professores? São pais? Quem são as pessoas que querem participar desse meu encontro? Falar do meu aniversário? São os meus parentes, os meus amigos que vão participar desse aniversário. Eu vou falar sobre a política LGBTQI, eu vou falar sobre as políticas públicas, então eu vou trazer profissionais das políticas públicas. Eu vou falar na educação, eu vou falar na saúde. Quem são os meus públicos? Quem são essas pessoas? Então eu vou convidar essas pessoas e eu vou corresponder a alguma necessidade do qual elas tenham. E o evento ele deve criar expectativas. Então eu não vou contar de uma vez o que o evento vai oferecer. Eu conto por cima qual que é o objetivo dele, mas as coisas eu vou mostrar tudo na hora. As pessoas, os convidados, eles vão trazer na hora, eles vão falar, aprofundar na questão que eles queiram, criar expectativas. Então eu vou deixar curiosidade para as pessoas sobre aquilo que eu vou estar discutindo, para poder oferecer o máximo, aquele mais legal durante o evento. Então, bom evento é algo inusitado, inovador e desafiante. Uma oportunidade, então, de estar vivenciando algo realmente diferente, pois somente dessa forma o público vai participar. Então, ele precisa ser algo que chame a atenção das pessoas, porque se eu simplesmente fizer o evento e for aquela coisa repetida, ou, por exemplo, a nossa própria aula, né, é muito expositiva, você fica assim, ai, Jesus, a mesma voz, a mesma coisa, chega uma hora que eu nem quero mais ouvir, eu tô dormindo. Ou, quando é um evento, eu vou embora. Então, ele precisa ter algo que prenda a atenção das pessoas. Eu vou trazer, por exemplo, gente, eu vou fazer um evento aqui, o meu fórum, minha mesa redonda, mas para a abertura do meu evento, eu vou trazer alguém tocando. Gente, agora me digam, tem alguma live, todas as lives que vocês participaram, o que mais chamou a atenção de vocês? Teve alguma coisa assim, tipo, cara, que legal, eu quero assistir essa live? Além, claro, do assunto o envelhecimento, além do assunto violência, algo que chamou a tua atenção sem aquela questão do tema mesmo. Tá. O que chamou mais atenção? Teve uma dinâmica durante o evento online. O que eu consigo inovar através do encontro online? Para que eu prenda a atenção das pessoas. Então, assim, trazer alguém que cante, que toque uma música é legal. Fazer uma abertura com música mesmo, um videozinho, também é diferente. Eu preciso prender a atenção das pessoas de alguma forma. Então, por que vocês acham que o público que vocês imaginam por evento de vocês vai querer assistir o fórum de vocês, a mesa redonda? O que vai fazer com que eles realmente queiram ficar? Tipologia. Então, a gente tem os eventos sociais, que seriam os aniversários das instituições, confraternização, os corporativos, que seriam as convenções, os treinamentos, os culturais, que são shows, festivais esportivos, que é campeonato e jogos, os religiosos, que são procissões e cultos, aqueles encontros que são muito de igreja, né, mas que as pessoas elas saem fazer suas caminhadas, os técnicos científicos, que seriam no nosso caso os congressos, feiras, palestras e os workshops. Periodicidade. Tem os esporádicos, e esse é importante, gente, porque daí lá dentro da planilha lá, que a gente vai preencher na ProEx, ele vai pedir pra gente, o evento de vocês é esporádico? É permanente? Qual que é? Então tem os esporádicos, que é o serviço social no sócio jurídico, permanente, simpósio jurídico da UEPG. Esses, na verdade, gente, eles são alguns exemplos que a gente tem, né? E oportunidade, que é o caso que a gente discutia aí, pandemia. Então, esses são os nomes que a gente pode estar colocando. O permanente, que é esse simpósio jurídico, se vocês verem, a gente tem todo ano encontro do simpósio jurídico. Todo ano você vai ver que tem. Os esporádicos, a gente tem aí os encontros do serviço social jurídico, a gente tem os encontros do próprio serviço social e o CRES, igual a gente teve ano passado. Então, qual é
a periodicidade do encontro de vocês. A área da abrangência, se é um evento local, né? Ele é específico aqui de Ponta Grossa, ele é regional, ele é específico dos Campos Gerais, de Baixa Matrição, ele é estadual, a gente vai abranger todo o Paraná para poder estar falando sobre isso. Ele é nacional, a gente vai então pegar discussão sobre política LGBTQI no Brasil, a gente vai falar, ou no mundo. A gente vai falar sobre o autismo em Ponta Grossa, políticas públicas, redes de atendimento, ou a gente vai falar como isso está sendo atendido no Brasil, ou como isso está sendo atendido no mundo. Qual é o foco? Isso precisa ser destacado também lá no modelinho da ProEx. A dimensão, se é um mega evento, você vai conseguir atingir mais de 1000 pessoas. Nas experiências que nós estamos tendo com as lives, não se encaixaria bem com um mega evento, porque no momento em que as lives ocorrem, o máximo que a gente está tendo, pelo que eu percebi, o máximo umas 200 pessoas. Então, pensar. Grande porte, 500 a 1000 pessoas, médio porte de 100 a 150 e pequeno porte até 50. Então aí, se for pensar num encontro online, a gente está entre o pequeno e o médio porte. Mas nada impede que a gente consiga alcançar um público maior. Depende de como nós prepararíamos os nossos encontros, do quanto que esses encontros serão divulgados. Então precisa ter uma divulgação antecipada. Então vocês vão planejando e já vão fazendo propaganda do encontro de vocês. Claro que assim que a gente tiver a aprovação no Departamento de Serviços Saúde Publicantes, né? E a gente vai convidando as pessoas, e isso pode ser com que mais pessoas sejam atingidas. Se vocês pensarem assim, nos encontros que nós tivemos na UEPG, nós tivemos pessoas participando do Rio de Janeiro, pessoas de Minas Gerais, até agora eu não vi nenhum participante internacional nos relatórios que eu fiz, mas nunca se sabe, vai que a gente conhece pessoas e vamos convidando a gente, todo mundo. Seria bem legal, imagina, seria muito interessante. Ok, forma de participação. Promotora, né? Nós teremos então uma promotora que vai estar fazendo a divulgação, vai estar mostrando para todo mundo, chamando as pessoas para estar participando. Nós temos a organizadora, o organizador, que é a pessoa que vai estar junto ali, planejando, lançando os dados ali na plataforma da ProEx, nesse caso. Patrocinadora, se caso patrocinador, ele seria mais se o encontro ele fosse, sei lá, se ele fosse presencial, porque daí a gente teria que procurar patrocínio para alimento, né, o coffee break, patrocínio para pastas, para folhas, canetas, para que as pessoas pudessem anotar alguma coisa durante o evento. Então, como esse evento ele é online, a gente não precisa se preocupar tanto com participação, mas precisa se preocupar, claro, com que forma com que esse encontro vai ser. Se todos vocês têm um computador, uma tela que realmente consiga aí estar levando o encontro até o final sem queda de energia, sem queda de internet, sem queda de download, tem que pensar em tudo isso, porque ele é um encontro online, mas não significa que seja mais fácil. Se não vai ficar travando toda hora quando as pessoas falarem, se não vai ocorrer o risco de algum participante cair no meio da live, do encontro, do fórum. E apoiadora e parceria também, às vezes acontece. Parceria poderia ser a própria UEPG, ou se tivesse algum patrocinador, e aí você colocaria quem seriam os parceiros. Também pode ser alguma instituição, também, se caso vocês forem convidar alguma instituição específica que vai participar como voluntário dentro desse fórum, também pode ser um apoiador, um parceiro. Formatos, então. A gente tem as feiras, que é segmento específico, ele tem um caráter mais comercial, as feiras de livros que tem. Essas feiras, gente, se vocês observarem, geralmente elas estão dentro de um evento. Então a gente tem um congresso e dentro do congresso tem uma feira de livros, uma feira de roupas, uma feira de artesanato, dentro de um evento maior. Evento de científico, um evento de shows, tem as feiras lá dentro. Então um caráter mais comercial, com exposição a grandes públicos, um contato direto com o público-alvo, que seriam as pessoas que comprariam. Tem como finalidade estar lançando novos produtos e analisando a concorrência também. Então, aqui um exemplo do Expo Educação de 2018 em Curitiba. Então, a gente tem aqui um evento maior. E aí, dentro do evento, a gente tem essas feiras, então, das pessoas participando. E aí, comprando, vendas, exposições, imagens. Então, para vocês verem mais ou menos como é uma feira.
beleza? Simpósio, gente. No simpósio, então, nós temos vários expositores que vão estar debatendo sobre um assunto científico. Então, aqui a gente tem, ele pode se caracterizar mais como um debate de várias pessoas. A gente vai ter a presença de um coordenador, que vai estar coordenando a mesa, coordenando o tempo de cada pessoa. A primeira fase vai ser exposição, apresentando os temas. E a segunda, os expositores eles vão responder as perguntas. Então, eles vão conversar e vão dar um espaço para que as pessoas que assistem, ou se caso for online, as pessoas que estão participando online ali no chat, eles possam então estar dando as dúvidas deles lá. O coordenador ele vai apresentar então os especialistas, vai introduzir os tópicos de cada assunto e vai estar resumindo as exposições feitas. Pois é, gente, tem um cachorrinho aqui que adora ficar gritando, Marvish, né? Mas vamos lá. A plateia, então, ela vai participar no final, só no final, com as perguntas escritas e identificadas. Então, igual nas lives que a gente está tendo. Se vocês verem, todas as perguntas estão sendo deixadas para o final da live. E aí, alguém anota essas perguntas, um dos organizadores anota as perguntas. E aí, o mediador faz para os participantes e os participantes respondem. Um exemplo, então, é o que nós tivemos aí recentemente na universidade, que foi o 3º Simpósio Internacional Interdisciplinar em Ciências Sociais Aplicadas, Democracia e Direitos Humanos, em que a gente apresentou o trabalho e nós trouxemos pessoas para estar falando sobre as suas experiências, sobre essas discussões, tanto no Brasil quanto no mundo. Então aqui a gente tem um exemplo do seminário, né? Dá para vocês darem uma olhadinha. Então ele tem uma exposição por um ou mais especialistas que vão se dividir em exposições, discussões e conclusão. Eles vão estar admitindo perguntas do público e ele também pode contar com mais de um organizador. Depois nós teremos o painel, né? Que um exemplo de painel é o que nós tivemos aí com a professora Maria Holanda, que era sobre o envelhecimento, né? Então ela já teve um segundo painel dela. Ele vai trazer então, o objetivo é debater entre os expositores. Lembra que teve mais de uma pessoa falando, e aí eles puderam um responder o outro e tal, às vezes rola um conflito também, mas faz parte, porque eles têm como objetivo o debate, então não significa que todos pensam a mesma coisa, eles vão estar mostrando a opinião deles sobre um determinado assunto. Eles vão então estar participando, contando com a participação de um moderador, que no caso, não lembro, acho que foi a Ana, que era a moderadora. E aí a plateia, ela não formula as perguntas à mesa. E aí pode ter até 4 painelistas. Então aí um exemplo presencial. As 4 pessoas aqui na frente. A compostagem comunitária na gestão dos resíduos sólidos urbanos. E aí, um evento que aconteceu aí em São Paulo em 2016, mas que online nós temos o próprio experiência, então, dos encontros com a professora Maria Holanda. Teleconferências e lives. Então, a nossa realidade hoje, que são os encontros à distância, são os encontros que ocorrem em tempo real, com a interação visual. Isso, gente, é bem importante. Interação visual, auditiva, tipo, por exemplo, eu fazendo um encontro com vocês agora e no final tendo um cachorrinho latindo sem vergonha. Mas como a gente não pode pegar com o cachorro do vizinho, então nós deixamos o cachorro latindo, porque faz parte. Então, com interação visual, auditiva e verbal entre os participantes por meio da tecnologia, no caso aqui os computadores, notebooks, celulares, o que nós tivemos acesso. A otimização do tempo, economia de custos, maior rapidez da disseminação de informações. Então, gente, Facebook, Instagram, Twitter, vocês mandam para tudo que é lugar aí convite para que participem dos encontros de vocês, gente, porque vocês vão ver, a experiência é interessante e é importante. E, na minha concepção, assim, é transpassar as portas da universidade, gente, porque nesses encontros nós temos a possibilidade de alcançar quem geralmente está dentro de sala de aula, né? Nossos acadêmicos, pós-graduandos, etc, professores. Mas
Ao mesmo tempo, a gente consegue alcançar as pessoas que não são graduandos, não são pós-graduandos, mas que gostariam muito de saber o que acontece dentro de sala de aula. Então, a gente tem a possibilidade de alcançar um público muito maior. Nós estamos transpassando as paredes da universidade e conseguindo atingir outras pessoas que talvez consigam somar conosco e dizer: olha, gostaria de discutir mais sobre isso. Nossa, acabei de encontrar alguém que fala sobre a mesma coisa com o que eu penso, com o que eu estudo, eu acredito, vou até essas pessoas. Nunca se sabe. E pensar que a gente também está procurando emprego, né? Então isso é importante a gente perceber quais são os nossos possíveis campos de trabalho futuramente, daqui uns segundo, terceiro, quarto, daqui uns 3 anos, porque a gente vai se formar, né? Se preparar. Beleza? Os usos: reuniões executivas, treinamentos, cursos, conferências, seminários e bancas e tudo. Claro, porque a gente está fazendo muita coisa online, né? Então tem bastante coisa para ser feita. Aí o exemplo que tem foi o encontro, né, da professora Cleide com os ciclos e lives de enfrentamento intersetorial da violência contra a criança e adolescente. Esse é um evento bem que dá para se destacar o quanto que a gente consegue atingir de públicos. Gente, porque se vocês verem, ela teve até menção honrosa, de aplausos, etc, porque o encontro dela conseguiu atingir pessoas que estavam, sei lá, do outro lado do Brasil, fora do Brasil, pessoas de todo lado do mundo encontraram ela através desses encontros online que ela estava fazendo nessa discussão, e que talvez não conseguisse encontrar tanto se caso ela ficasse só fechada nas portas da universidade. Talvez. Fora que é uma discussão e um trabalho que ela tem há muitos anos. Então, assim, são espaços em que muitas pessoas estão conseguindo aparecer mais, gente. E muitas pessoas estão descobrindo que não sabiam. Nossa, eu não sabia que existia uma pessoa discutindo isso em Ponta Grossa. E eu sou lá sou lá do Mato Grosso do Sul, estava procurando e acabei encontrando online um evento que estava com essa mulher passando. Nunca se sabe. Então, gente, é importante. É uma oportunidade bem interessante. Aqui, nos outros encontros que nós tivemos aqui na UEPG, né? Aí, os encontros dela, a pesquisa de extensão com participação dos alunos também. Tipos de eventos, então. A gente tem classificação aqui, de acordo com o modelinho da ProEx. Os ciclos de palestras, que seriam então as séries de palestras, que podem ser um assunto desdobrado em várias apresentações, com vários assuntos que vão contemplar, e ele pode ser ministrado por um ou vários palestrantes especialistas no assunto. Especialistas, gente, é bem importante a gente destacar. Não precisa ser o doutor em políticas públicas da população LGBTQI nos Estados Unidos. Não. Ele pode ser uma própria pessoa que se considera LGBT. Eu posso convidar alguém que tenha experiência de determinado assunto na própria vivência. Ele não precisa ser formado na área, mas ele tem experiência de vida. Ele é um especialista, porque ele tem experiência de vida e ele pode discutir sobre determinado assunto. Então, aqui não é específico titulação, gente. Então, especialista, eu vou falar sobre autismo, eu posso trazer uma mãe que relate qual a experiência dela em relação às políticas públicas da saúde e qual é a acessibilidade que ela teve. Pode ser, né? Coloque reunião de especialistas com representantes do público-alvo para socializar informações sobre um determinado tema. Então, sempre pensar, especialistas não é só as pessoas com titulação, tá? Isso é bem importante a gente destacar. Beleza, tipos de evento, aqui ainda a conferência, que vai ser uma reunião formal, em que um dos especialistas desenvolve um determinado tema sobre o qual tem amplo domínio. Ao final, a sua exposição ele vai responder perguntas. Então, eu sempre, só que, então eu tô falando de um especialista que tem domínio sobre aquilo que ele fala. Então, sei lá, eu vou falar sobre MST, eu vou pegar o presidente lá, o representante do MST. Eu vou pegar sobre catadores de materiais recicláveis, a associação, eu vou pegar o presidente da associação, que teoricamente teria mais conhecimento. Eu vou falar sobre políticas LGBTQI, então talvez eu pegue, sei lá, alguém que represente política, ou específico, uma pessoa que ela tenha aí a experiência de vida dela. A única coisa que é importante a gente pensar, eu não trazer uma pessoa que não saiba sobre o assunto e querer que ela discuta, e tomar muito cuidado também, tá? Pra que eu não
pense na pessoa só por sua titulação, e aí eu acabe trazendo uma pessoa que ela tem um pensamento, assim, talvez muito conservador sobre um determinado assunto, e isso acabe trazendo um outro olhar para o evento que não condiz com os meus objetivos. Então isso é bem complicado também, tem que tomar um pouco de cuidado. Principalmente na nossa área, gente. A gente está vivendo numa época um pouco mais lutas pelo conservadorismo, que é algo muito doido, e até dentro do serviço social. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com as pessoas também que a gente convida, para que elas não venham com discussões muito conservadoras, principalmente quando a gente fala de saúde, quando a gente fala sobre políticas públicas, quando a gente fala sobre questionar a sociedade, questionar a naturalização de certas situações, como no caso, situações de violência, tá? O congresso, então, eles serão sempre eventos de grande porte e de organização complexa, que vai estar reunindo um elevado número de participantes com o objetivo de assistir à apresentação feita por especialistas e de respeito a um ou mais temas. Então, a gente tem apresentação de trabalhos, a gente tem encontros, a gente tem oficinas, nós temos um monte de atividades dentro do mesmo espaço, discutindo diversos temas. Eu vou discutir o encontro sobre os direitos humanos, o congresso sobre direitos humanos. Aí eu tenho ali uma oficina de educação, eu tenho um painel ali sobre políticas públicas, então tem várias coisas no mesmo congresso, porque ele vai atingir muita gente, então não precisa. Eu tenho uma feira de livros, feira de artesanato. Então, com o objetivo de assistir à apresentação feita por especialistas a respeito de um ou mais temas, suas programações elas são variadas, podendo ocorrer diversos eventos menores dentro deles. Painéis, oficinas, etc. Aqui um exemplo é o Congresso então Paranaense de Ciências Sociais, que nós tivemos também no mês passado aí, e que a gente teve participação de muitas pessoas de fora, diversos outros especialistas, então é uma possibilidade também de exemplo. E também tivemos apresentação de trabalhos, artigos, né? Outro evento é o debate, que é uma discussão pública, então é uma possibilidade, né, mais pequenininho, né, entre 2 ou mais oradores que devem apresentar e defender seus pontos de vista. Geralmente a gente tem também debate político, é uma possibilidade. No debate há sempre um mediador com atribuição de coordenador, de coordenar as falas, o tempo que cada um tem para falar. Normalmente em debates o público é apenas ouvinte. É um método bastante eficaz para estar expondo, então, temas que apresentam posições conflitantes, porque se cada um tem um tempo para falar, eu, enquanto mediadora, consigo mediar essas falas e o conflito e mostrar as posições diferentes, né? E ele é bem específico quando a gente fala mesmo do debate político, os últimos debates que nós tivemos para a presidência, e agora nós teremos também para as eleições municipais. Encontro, ele tem como objetivo estar expondo então trabalhos, estudos e experiências relevantes para as áreas específicas, e ele tem as mesmas características do congresso, mas um pouco menor. O festival é uma série de ações e eventos culturais ou esportivos que vai estar realizando concomitantemente, junto então, em períodos determinados de tempo, geralmente com edições periódicas. E, geralmente a gente tem festival de música mesmo, né? É uma possibilidade. O fórum é um debate de natureza livre sobre assuntos de interesse de uma comunidade, que pode ser, sim, ele é um evento mais pequeno, né? Então, uma possibilidade para nós estarmos utilizando no nosso encontro, na nossa atividade. Ele vai ter um coordenador que vai levantar as temáticas e buscar opiniões da coletividade. Ele deve gerar um documento apresentando resultados à comunidade e vai buscar a participação intensa da plateia. Então, nós vamos expor um determinado assunto, vamos convidar as pessoas, vamos pedir que essas pessoas conversem conosco. A jornada é uma reunião de profissionais em determinada área de conhecimento que vai estar visando, então, o tratamento prático de um tema. Normalmente, utilizam-se técnicas de demonstração ou apresentação de casos. E a semana que vai ser um encontro sequencial de estudos que tem como objetivo também discutir um tema exposto e debatido por todos os outros participantes, e podem ocorrer diversos eventos menores dentro dessa semana de livros, semana desportiva, semana ou algum tema específico. A gente, por exemplo, um exemplo é a própria semana de defesa da violência contra a criança e adolescente, né?
Então, dentro da semana, houveram diversas atividades sendo realizadas pelo grupo, de plantio de flores, de entrega de panfletos, então tem diversas atividades durante aquela semana específica. Que é o próprio encontro aí que a gente teve, com algumas assistentes sociais, encontro com os alunos, levando a discussão para a rua, para que as pessoas pudessem estar refletindo sobre o assunto. Então, levando o tema da violência, prevenção da violência contra a criança e adolescente para a comunidade em si. Beleza? Workshop, que é uma reunião de trabalho ou treinamento, em que os participantes eles vão discutir ou eles vão exercitar determinadas técnicas numa área específica. Aqui a gente tem, ele é quase uma oficina, né? Mas ele tem um tempo menorzinho aí, que a gente vai trabalhar algumas técnicas, vai trabalhar algo muito específico. Oficina semelhante, vocês verem, né? Sendo que a oficina ela é mais utilizada para práticas de técnicas. Aqui a gente tem um exemplo de oficina que nós tivemos na semana de educação, em que cada pessoa levou um determinado atividade para as pessoas fazerem. No caso do nosso grupo, nós levamos um jogo. Nós levamos um jogo de carta para que os professores jogassem entre si e aprendessem como levar discussão sobre direitos humanos, sobre prevenção de violência para as crianças dentro das escolas de ensino fundamental. Então, os professores tinham que jogar com as cartas e aí eles teriam que vivenciar aquilo que os alunos poderiam vivenciar dentro da sala de aula. Eles teriam que pensar enquanto uma criança, não só com o olhar do professor. Foi bem difícil, confesso, porque eram adultos que tinham que relaxar e jogar. E aí, até eles conseguirem pegar o jeito de dar um trabalhinho, mas foi bem interessante, de verdade. Aí a gente tem a palestra, que é uma conferência proferida por especialistas para um público específico. A reunião, que é um termo utilizado para estar definindo, então, pequenos ou grandes agrupamentos com fins específicos, que vai estar, então, e podem acontecer também durante os congressos, as convenções e outros eventos do mesmo porte, bem como separadamente com a duração de no mínimo um dia. A mesa redonda, que é o que nós tivemos também com os alunos escolheram no ano passado, que é uma reunião de especialistas ou técnicos que vão discutir e deliberar em pé de igualdade sobre um determinado assunto. Ela é coordenada por um moderador que disciplina a reunião e admite a participação do público mediante perguntas. Então ele vai estar lá, o mediador aqui, ou na mesa, ou em qualquer lugar, aqui na tela, do pensar, né? Vai estar em algum lugar na tela. E aí as pessoas eles vão estar conversando, e eu vou dizer, olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje então a gente vai contar com a participação da Tamiri, que tem como experiência na área e a gente também vai tá com a participação da Nájila, que também vai trazer sobre o assunto porarã. Então, Nájila, Nájila pode conversar sobre isso, ou Tamiri pode falar sobre isso. Mais ou menos assim. Ok. Será que tá dando pra entender? Depois vocês podem olhar, a gente vai disponibilizar esses slides também pra vocês olharem com calma, tá? É que é muito slide, então passar tudo isso em sala de aula ficaria mais cansativo, eu acho. Ou não sei. Me deem a opinião de vocês, depois me contem. Conferência de Políticas Públicas, que tem um caráter deliberativo, representativo e democrático. Ele vai estar, então, aprovando propostas para as políticas públicas e dos municípios, estados e nação. Eles são realizados a cada 2 ou 3 anos. E, através dos Conselhos Nacionais das Áreas Específicas, eles vão divulgar e orientar algumas questões gerais que tem como finalidade. Construção do plano plurianual é uma possibilidade, a própria conferência municipal dos direitos da criança e adolescente, a conferência da assistência social, da saúde, então tem diversos campos. Ok, aqui a gente tem então uma opção, um texto para reflexão com questões norteadoras. Esse texto é o texto que tá deixando aí pra você, gente, tá? Por favor, dê uma olhadinha. Eu sei que é cansativo, mas é importante, gente. No futuro isso vai fazer uma falta de nada. Então, dê uma olhadinha. Então, é o texto da Conferência de Políticas Públicas, um sistema integrado de participação e deliberação, que é da Viviane Pittinelli, tá? Então, ela vai mostrar pra gente, assim, como que a gente vai pensar cada situação, como que eu vou definir o meu tema.
Qual que é a importância desse tema? Por que eu acho que é importante? Todos nós do grupo, nós pensamos no mesmo tema, a gente concorda com isso, nós temos curiosidade sobre esse tema, porque não precisa ser algo que eu domino. Eu quero fazer um evento sobre tal, porque eu estudo sobre isso. Eu posso fazer um tema porque, olha, eu não estudo sobre isso, mas eu gostaria de saber. Definir objetivos. Qual o objetivo? Por que é importante falar sobre o autismo? Ele é um assunto importante? Sim, não. Discutir saúde, sei lá, políticas LGBTQI. Por que isso é importante na nossa conjuntura? Horas. Definir o público, então. Quem são as pessoas que vão participar? Definir o tipo de evento, o local, os palestrantes, a metodologia. Ele vai começar às 17 horas, ele vai contar com a participação de tal e tal pessoas. Cada pessoa, cada participante terá de 10 a 15 minutos de fala. Depois disso, o mediador ele vai entrar na sala e vai dizer, olha, seja bem-vindo, e vai chamar o outro participante. Como que será? Listar os recursos necessários e disponíveis. Recursos para um encontro online, o computador, a internet, o tempo, será na universidade, será em casa, qual será o espaço que vocês vão utilizar. Criar um diferencial por evento. O diferencial a gente ainda acha que é trabalhar a questão da música, uma própria exposição, um vídeo. Definir comissões de trabalho, divulgação, patrocínio, sítio, etc. Cronograma, gente, isso é muito importante. A gente tem que definir o que será feito, quando e quem será o responsável pela tarefa. Gente, esse trabalho ele dá um pouco de conflito entre os grupos, então é muito importante que cada um tenha as suas tarefas definidas e cada um se responsabilize pelas suas tarefas. Então, eu sou responsável por divulgar os encontros, eu divulgarei os encontros em todas as redes. Esse, na verdade, a gente pode ter ajuda, porque daí, sei lá, então eu sou responsável por fazer as figuras, a chamada, esqueci o nome daquilo, o cartaz, para que as pessoas participem. Então eu sou responsável, eu tenho que fazer o cartaz até tal dia que está no cronograma. E aí as outras pessoas podem colaborar comigo e compartilhar também nas suas redes sociais. Mas elas não vão compartilhar se eu não fizer. Então, se eu sou responsável pela divulgação, pelo marketing do nosso encontro, eu tenho que me responsabilizar e fazer isso até aquele dia que eu me comprometi. Eu sou responsável por montar o texto das falas, então eu tenho que montar isso até aquele dia. Não, mas sei lá, o indivíduo tal não fez, então eu vou fazer. De repente eu faço e o indivíduo na verdade fez, mas ele não conseguiu me enviar. Então cada um tem que se responsabilizar pelas suas atividades, senão isso dá um conflito muito danado, tá? Dá uma dor de cabeça mesmo. Então eu tenho que definir o que será feito, quando, quem é o responsável pela tarefa, cobrar a execução do cronograma, fazer ajustes necessários. Então quem é o coordenador dá uma dor de cabeça, porque tem que cobrar mesmo, gente. A gente precisa seguir o cronograma, tá? Pra vida vocês vão ver que isso faz uma diferença importante. Orçamento. Então a gente precisa verificar verba disponível e previsão de arrecadação. No caso aqui, a gente precisa ver se a gente vai procurar mesmo qual que é o orçamento, assim, eu preciso de um computador, eu preciso de internet para fazer os nossos encontros. É preciso? Eu tenho um computador em casa? Não tenho? Então eu preciso buscar um patrocínio, eu preciso ir na casa de um colega para estar realizando esse evento, eu preciso de internet, eu tenho crédito para isso, então eu tenho que pensar nessas situações. É um evento online, mas não significa que ele tem zero custos, porque se eu não tenho computador, se eu não tenho internet, eu não tenho celular, como que eu vou fazer? E fazer só no celular, gente, é complicado. Então, tem custos. Então, buscar referências do evento anterior, então dar uma olhadinha quais os eventos que a gente já teve online, que a gente pode estar aí copiando, a gente pode estar utilizando como base. Acompanhar frequentemente para realizar adequações necessárias. Então, toda hora eu preciso ali, gente, vamos se reunir agora, 13 horas, para eu estar conversando sobre isso. Cada reunião, anotar, ata da reunião, parará. Isso também precisa estar dentro do relatório, gente. Então, cada vez que vocês se reunirem, escreve um relatório para colocar no relatório final que vai ser entregue a mim. Previstos e realizados, sabe? Qual é a minha intenção? O que deu para fazer? Precisa também a gente sempre deixar isso bem claro dentro do nosso planejamento. Viabilizando o evento. Existem várias formas de viabilizar então o evento, que são as verbas públicas,
quando a gente vai montar um evento maior, nós vamos falar então sobre a própria semana de enfrentamento à violência. Então eu tenho verbas públicas que eu posso estar recorrendo. Eu sou uma instituição, eu posso estar buscando verbas da própria Secretaria de Assistência, eu vou procurar verbas na Secretaria de Saúde, da onde eu posso, patrocínios para alimentos, para pastas, eu posso procurar patrocínios na Manarinha, uma possibilidade. Maneirinha, eu vou procurar patrocínios em panificadoras, mercados para alimento. Sei lá, é uma possibilidade. Se eu for falar em um evento maior, enquanto instituição, enquanto universidade, posso pensar nas panificadoras, mercados, porque a gente é alimento, né? Eu posso pensar em patrocínios, bancos, outras instituições. Então, são várias outras possibilidades. Apoiadores e parceiros, as próprias instituições, os próprios bancos, alguma outra organização não governamental, N possibilidades. Então, o que eu tenho que pensar? Preciso pensar no meu pré-evento. Então, eu tenho que escolher o local e data, gente. Esse, gente, vocês podem copiem e vão se programando vocês para o evento de vocês, gente. Isso vai ajudar muito, vocês vão ver. Local e data. Então, vocês têm uma data limite para que o encontro seja feito, que é dia 25. Depois eu dou uma olhadinha ali para confirmar. Então, eu preciso saber. O objetivo, gente, se tudo der certo, é que o evento seja realizado durante a nossa aula, tá? Para que vocês realmente depois possam focar nas aulas de vocês, nas outras disciplinas. Então, pensar no horário de aula que nós temos no período da manhã. E as pessoas estão em casa, então talvez seja um pouco mais fácil. Escolher o tema, vocês já escolheram, o grupo de vocês também já escolheram. Definir o cronograma e programação, quando que cada coisa será realizada, quando que cada reunião vai ser feita, o programa de vocês. Também precisa estar anexado no relatório final. Definição e quantidade de pessoas esperada. Então, isso também vai lá no modelinho da ProEx. Quantas pessoas eu acredito que posso alcançar? No mínimo 50 pessoas, eu acredito que sim. Porque é um evento online e tal. Então, aí, numa média, 50 pessoas sempre participam de todas as lives que nós já fizemos. Verificar a infraestrutura disponível. Eu tenho um espaço em casa para que eu possa estar fazendo esse evento, eu tenho um computador, eu tenho internet, os meus colegas têm possibilidade de estar fazendo esse evento junto. Se ele não tem um computador ou uma internet em casa, tem uma outra atividade que ele possa estar fazendo, e no dia do evento ele pode vir aqui em casa fazer junto, tá? Eu tenho que pensar nos meus outros colegas também, porque eles são parte do grupo, tá? Isso é muito importante. Elaborar o checklist. Isso é muito importante. Checklist. Participante disse que virá no dia. Ok. Participante enviou o slide para ser exposto no dia. Ok. Alguém precisa ser responsável por estar passando o slide na hora que o participante quiser. Colocar em prática o plano de comunicação e marketing para a divulgação do evento. Quem é responsável pelo marketing? Quem vai estar publicando essas atividades? Para que as outras pessoas participem conosco. Assessoria de imprensa, caso vocês necessitem, né? Verificar a documentação necessária para dar alvará do evento. Isso principalmente se for um evento presencial. Eu preciso estar vendo se tem espaço, se o espaço que eu estou participando tem porta de saída de segurança e se pode sim fazer um evento com mais pessoas, senão não dá para ser naquele espaço. Comprar passagens aéreas ou rodoviárias para palestrantes. Gente, a gente é responsável por isso sim. Então tá. Meu evento é presencial e aí eu convidei uma palestrante que mora lá no Rio Grande do Sul. Como que essa participante vai lá? Ela aceitou ser voluntária, mas ela disse, olha, eu posso até ir, mas quem vai custear minha passagem aérea? Minha estadia. Nós somos responsáveis por isso. Então, a gente tem que procurar parcerias para que a gente possa comprar essas passagens. A gente precisa procurar um orçamento, calcular o nosso orçamento para que possa pagar a estadia dela no hotel, se for necessário, ou ela vai pousar na casa de um dos responsáveis. Ela tem segurança para participar na casa de um dos responsáveis? Que mais? Pensar a alimentação dela. Então, tudo gera custo. E isso é responsabilidade dos organizadores do encontro. Convidar autoridades.
Autoridades em geral, é importante que a gente convide, gente, né, vamos ver como que a gente vai fazer, mas autoridades seriam o próprio coordenador do curso, o professor da disciplina, no caso, né, poderia ser convidado como autoridade também. Convidaríamos como autoridade a professora Thaís, responsável pela disciplina que vai nos avaliar. Convidamos também a coordenadora do curso, a professora Sandra Maria Scheffer, responsável pelo curso de Serviço Social, é uma possibilidade. Ou convidamos também, dependendo do assunto, né, se vocês conseguirem, sei lá, convidamos o doutor, que se for doutor mesmo, tá? A gente não vai chamar de advogado de doutor, você não é doutor, tá? Ok. Ignore. Elaboração do cerimonial. Essa elaboração do cerimonial, gente, ele é um roteiro e é extremamente importante. Porque se as coisas saírem muito além do cerimonial, gente, a gente perde o controle do nosso encontro. Alguma pessoa pode falar mais do que a outra e o que era para ser 2 horas vira 3, vira 4, vira 5 e de repente não tem mais ninguém assistindo o encontro, tanto presencial quanto à distância. Então, o cerimonial tem que ter uma pessoa ali responsável por estar lendo, que vai a pessoa responsável pelo roteiro. Então é a pessoa que começa um encontro de qualquer coisa, desde a formatura, se vocês veem, tem o cerimonial. É aquela pessoa que vai chegar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós faremos um encontro O encontro tem como objetivo participação de não sei quem. Agora convidamos Então, tá. Então, ele é o responsável por estar realizando a leitura de todo o roteiro do encontro de vocês. Dá pra pensar assim, como o encontro ele vai ser como uma avaliação de sala de aula, caso vocês queiram ter um cerimonial responsável, né? Dá pra gente montar assim. Definir funções da equipe organizadora e realizar uma reunião pré-evento com a equipe, gente. Não deixa pra fazer tudo em cima da hora, tá? Porque todo mundo tá vendo. Então, gente, é o nosso nome. A forma com que você trabalha nessas atividades, nesse evento, nada impeça que seja uma oportunidade também de trabalho no futuro. E é claro, gente, é o nosso nome. Então, poxa, é a única coisa que a gente tem, né? Então, horas, tem que o máximo que vocês conseguirem se organizar. E elaborar o projeto de evento. Tá? Então, tudo isso, as etapazinhas, se vocês... Na verdade, se pensar assim, um checklist... descreve tudo isso lá no papelzinho e depois deu certo, fizemos, não fizemos. É importante. Então esse pode ser um dos checklists para vocês. Fornecedores. Esses fornecedores então podem contribuir para o sucesso do evento ou fracasso. Então, gente, é bem importante, toma cuidado, tá? Pelo amor de Deus. Se não tiver um plano A lá, tem um plano A, mas vamos dar uma possibilidade de um plano B, porque às vezes a gente precisa de um plano C. Pelas experiências que você já deve ter passado em eventos e encontros online, você já deve ter visto que às vezes acontece de cair uma pessoa enquanto está falando e ela não volta mais para a live. Então eu preciso estar preparada para continuar falando aquilo que ela estava discutindo. Em evento presencial, você já deve ter observado que às vezes acontece de faltar um palestrante, de ter às vezes um microfone não estar funcionando, de o evento era 1 hora, de repente começou às 3 horas. Então, sempre se preparar. O que eu vou fazer? O palestrante era o primeiro e ele não veio, e o segundo palestrante disse que vai vir só em cima da hora. E aí, o segundo palestrante ia falar só as 2, mas o encontro é 1 hora. Meu Deus, o que eu faço agora? Eu tenho uma banda, a banda disse que vai tocar até lá. As pessoas vão ficar menos irritadas. Então é muito importante pesquisar antes de contratar um fornecedor e ter referências. Isso é quando a gente fala de alimentos, bem coffee break, né? Negociar preços e condições de pagamento, exceto licitação, porque licitação demora vida. Formalizar tudo por escrito bem detalhado, gente. É importante você ter notinha de tudo, você ter assinatura de tudo, ofício de tudo. Então, se vocês vão convidar um palestrante de fora, de alguma instituição, faz um ofício, assina um ofício e envia para ele. Todos os ofícios que vocês fizerem de convite, de solicitação de alguma coisa, precisa estar anexado no relatório final também, tá? Combinar horários de entrega, montagem e desmontagem. Se caso for levado vocês convidaram um restaurante para estar levando coffee break, então tem que estar certinho o horário lá, que horas que eles vão tirar o coffee break, limpar tudo. Se vocês forem convidar uma banda, tem os instrumentais lá da banda, tem um espaço para estar fazendo isso? Não. Então tem que olhar tudo isso.
Ter contato das equipes responsáveis. Então, sempre a gente precisa ter o contato de todo mundo, gente, para que a gente possa estar ligando. Não dá para ser só o e-mail, só o Facebook, sei lá. Porque daí quando mais preciso eu não consigo entrar em contato com as pessoas. Ter um bom relacionamento, gente, isso é importante. Sempre quando houver um conflito, pensa, conta até 10, conta até 100. Inspira 4 segundos, solta 8 segundos e vai com calma. Tá? Não se estresse, não deixe que o conflito acabe destruindo amizades, acabe fechando portas, caso você acabar desquitando seu nervosismo em outras pessoas que não tem nada a ver. Então, tá? Ter um bom relacionamento é extremamente importante. E aí, o plano B. Porque a gente nunca sabe o dia seguinte, a gente tá trabalhando com pessoas. E pessoas são estáveis, nós somos complexos. Tá? Materiais de divulgação, logomarca do evento, identidade visual, isso a gente pode estar construindo junto, pense, abusem da criatividade de vocês, gente. Vocês têm muita criatividade, então usem e abusem dela. Folder, convite, cartaz, e-mail, a gente tem Canva é online, ele tem espaço pago e também tem espaço gratuito, mas no gratuito dá pra fazer muita coisa. Posso estar mostrando pra vocês depois, caso vocês me lembrem. Eu mostro pra vocês mais ou menos como que faz as coisas e depois vocês fazem a conta de vocês lá e mandam bem. A pasta do evento, crachá, programa, bloco, caneta. Isso geralmente para eventos, claro, né? Evento presencial, vocês podem estar entregando então essas pastas. Essas pastas podem ser coletadas através de procura de parcerias e percebendo, né, o orçamento, como que vocês vão conseguir. É uma possibilidade. E comunicação visual, né? A assessoria de imprensa, que ela é responsável por estar alimentando os veículos de comunicação com informação do evento, com o objetivo de estar conseguindo mídia espontânea para o evento. Então, quem é o responsável da assessoria de imprensa de vocês? Quem que vai estar trabalhando com tudo isso? O evento, então, eu tenho que ir lá mais umas coisinhas para vocês colocarem no checklist. Vistoria de entrada do local. Então, esse para um evento presencial, né? Precisa ter aquelas pessoas ali na porta para estar escrevendo qual é o seu nome, seu CPF? Você já fez sua inscrição online? E a pessoa assina lá. Recepção dos fornecedores e expositores. Precisa ter alguém ali responsável por estar recebendo essas pessoas. Oi, bom dia, seja bem-vindo, que bom que você veio. Então, a tua fala é essa, você tem tais e tais tempos para falar. A gente vai estar apresentando ali naquela salinha, tá? Ali tem o microfone, aqui tem água, caso você precise. Qualquer coisa você me liga, sou aqui responsável por você. A montagem dos materiais dos participantes, quem que vai estar montando as pastas, os livrinhos, as cadernetas, as canetas, quem que vai estar fazendo isso? Dá trabalho também, a gente pensa num evento que vai aparecer 500 pessoas. É muito trabalho, então precisa de uma equipe para se responsabilizar por isso. Recepção das autoridades. Olá, tudo bem, doutor? Seja bem-vindo, eu sou a Thaís. Hoje, então, a gente vai fazer esse encontro, vão participar tais e tais pessoas. Aqui, então, tem as cadeiras onde vocês podem estar sentando, que é específico para vocês. Quando der tantas horas, a gente vai estar convidando vocês para participar da mesa. Aí você tem 15 minutos de fala, se caso você tiver alguma coisa. Você tem algum slide que você gostaria de estar colocando ali na frente? Não? Então tá bom, então, muito obrigada. Sempre ser simpático, gente, muito educado com as pessoas. Mas eu não sou simpática, não, gente, detesto ser simpático com as pessoas. Ok, mas seja educado. Você não precisa ser simpático, mas se você for educado, você olhar nos olhos das pessoas enquanto você fala, tudo bem, seja bem-vindo, tá? Eu sou a Thaís. Ótimo, não precisa ser simpático, mas educado, a gente já consegue abrir 1 milhão de portas, tá? Então, é muito importante. Mas eu sou tímido. Beleza, mas conversa com as pessoas, tudo bem. Olha, quando você vai com a educação, as coisas rolam. Então, tá? A recepção dos participantes. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Thaís, tá? Aqui é o espaço no que vocês podem estar sentando, tá? Ali na frente, daí serão as autoridades. Então, se vocês quiserem, vão mais pra frente. Não precisa ficar aí no final das mesas. Podem sentar aqui mais à frente, vocês ouvirem melhor, ver os palestrantes. Sejam todos bem-vindos. Principalmente quando a gente faz ali no auditório, meu Deus do céu, grande auditório, a galera geralmente senta lá atrás e fica assim, e aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís, hoje eu vou falar sobre tal assunto, principalmente quando a gente não tem microfone bom. Então a gente sempre convida essas pessoas para sentarem mais pra frente. E essa recepção de participantes, das atividades e tal, ele acaba sendo a responsabilidade do organizador e do mediador quando o evento é online, tá? Então,
dá-lhe responsabilidade pro mediador e organizador. Então precisa pensar bastante nisso, gente. O que mais? Acompanhar a programação, precisa ali ter a pessoa acompanhando certinho, tá rolando tudo certo, de acordo com o planejado, qualquer coisa, você olhou assim, olha, tem uma coisa ali, você falou errado, tá funcionando, eu preciso de mais água, a pessoa vai lá, pega mais água, olha, eu tô precisando do microfone que tá falhando, corre lá e vê se consegue outro microfone, a pessoa corre lá, pega outro microfone, sei lá, N possibilidades. Acompanhar a chegada dos palestrantes, escala de transferência, motoristas. Vai vir lá Marilda Yamamoto para participar do nosso encontro. Meu Deus do céu. Tem um motorista que vai buscar ela lá no aeroporto? Tem alguém que vai estar trazendo ela? Quem que vai levar? E não tem motorista? Vixe, você é responsável por estar buscando ela. Você sabe dirigir? Tem carteira? Cabelo assim? Não tenho. Vixe, então informa a maneira, você não pode buscar ela não. Então vamos buscar outra pessoa, vai lá buscar ela, traz ela, conversa com ela. Alguém que seja responsável por ficar com ela durante o dia todo, ali no restaurante. Ela não conhece a cidade, então precisa de alguém para estar acompanhando ela até o restaurante. Então nós duas seremos responsáveis por estar acompanhando ela e aí a gente fica com ela o dia todo. Por isso, gente, que nesses eventos, principalmente presencial, a gente tem que pensar muito no orçamento, porque é gasto para tudo que é lado, tá bem? O que mais? Controle de presença, que sempre tem lá aquelas pessoas ali na frente anotando quem entra e quem sai, pegando o CPF de todo mundo. Esse controle de presença no evento online, ele então precisa estar fazendo aquele questionário, né, online no Google Forms, e aí alguém é responsável por estar fazendo esse questionário e depois essa mesma pessoa ela vai disponibilizar durante a live, você disponibiliza o link, as pessoas elas vão se inscrever e depois a mesma pessoa, pode ser, ela vai estar pegando através do próprio gerador do Google Forms, quem que participou, CPF dessas pessoas, é só você baixar Excel, que aí você formata. Ele dá lá todos os negócios pra você, mas precisa formatar. Então não deixa pro final, porque dá um trabalho danado formatar tudo isso. Então não deixa pro final. Por favor. Beleza? O que mais? Entrega de certificados. Os certificados também pode ser feito através desse controle de presença, que na online ali presencial vai ter alguém que vai ser responsável por estar passando tudo digital e no digital passando no relatório da ProEx e aí gera certificado. Agora, quem é online a gente já tem tudo digitado, só precisa ser formatado. Aí no formatado a gente põe no relatório, do relatório vai para tá gerando certificados. Desmontagem, se caso você montou algum evento, alguma feira, alguém precisa ser responsável por desmontar tudo, limpar o local e deixar tudo bem limpinho. Vistoria, se caso você for na casa de algum colega para usar o computador dele junto, na casa de sua mãe, do seu pai, de alguém, você tem que se responsabilizar também por deixar o computador desligado, tudo bem limpinho, tá? Vistoria de saída para ver se ninguém esqueceu nada, se não tem nenhum problema, se caso alguém tenha alguma dúvida, e ações corretivas se caso for necessário, e aí você utiliza algumas coisas do plano B. Pós-evento. Tudo é importante aqui, gente. Pós-evento, eu preciso pensar na prestação de contas e pagamentos dos fornecedores, quando for necessário, alimentação, caso eu aluguei algum espaço, né? Se caso eu aluguei algum instrumento, tabulação das avaliações e análise dos resultados. Isso precisa estar presente no nosso relatório final. Então lá passei o questionário online para as pessoas. O que você achou do evento? O evento foi legal? Você considera entre 1 a 10 que o evento vale? O que mais chamou a atenção? O que você menos gostou no nosso evento? Aí vocês precisam tabular todas as informações, montar os gráficos, umas tabelazinhas, e aí colocar anexado no relatório final. Essas tabulações elas precisam ser enviadas também no relatório para a ProEx, e quando a gente faz um evento enquanto instituição, a gente precisa enviar esses relatórios para a Secretaria de Assistência, Secretaria de Saúde ou as pessoas que são os nossos superiores que são responsáveis por esse evento também. Ofícios ou cartas de agradecimento para os participantes, para os colaboradores, parceiros, pessoas que colaboraram de alguma forma. Foto e vídeo, gente. No nosso encontro, a gente precisa que vocês tirem print, que vocês coloquem alguma coisa que chama mais atenção dentro do relatório final. Quando o evento é um presencial, precisa ter fotos, sim, precisa ter registros do encontro, para provar que realmente o encontro ocorreu, tá?
clipping de jornal, TV eletrônico, caso tiver, relatório pós-evento. Cerimonial e protocolo. Vamos aqui, calma. Deixa eu até pegar um pouco de água aqui, gente, porque minha garganta já tá. Então tá. Então, cerimonial. A sequência de acontecimentos que vão resultar em um evento. O cerimonial geralmente é um roteiro de tudo que vocês vão seguir. O protocolo que vai estar codificando as regras que vão reger o cerimonial e o objetivo e vão dar a cada um dos participantes prerrogativas e privilégios a que tem direito. Então, cada um, eu sou responsável, eu sou a coordenadora, você é o responsável pelo marketing, ele é responsável por estar recebendo as pessoas, ele é responsável pela mediação, ele é responsável por coletar as perguntas, ele é responsável por estar montando o Google Forms e estar formatando o resultado final. Cada um tem as suas responsabilidades. Texto do cerimonial. Não posso começar o meu evento sem dar boas-vindas a eles. Então eu preciso dar boas-vindas aos participantes. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores, doutores e doutoras, todos aqui presentes. Hoje então nós começaremos o segundo painel sobre direitos humanos na cidade de Ponta Grossa. Ele tem como objetivo falar sobre a importância dos direitos humanos na cidade de Ponta Grossa em tempos de pandemia, discutindo a relação da dignidade humana das pessoas em situação de vulnerabilidade. Aí a gente vai contando sobre o evento, como características. Nosso painel, ele é o primeiro painel que ocorre na cidade de Ponta Grossa e conta com a participação do doutor, não sei o que, do juiz da vara de infância, do parará, dos professores, mestres e parará. Conta também com a participação da senhora Maria, que é responsável pelo movimento Direitos Humanos em Ponta Grossa. Isso aí, vai ter, né? Destacamos também como avisos gerais que ao final do nosso encontro haverão as inscrições para o recebimento do certificado. Também avisamos que durante as 13 horas haverá um coffee break para todos os participantes. Algum aviso, alguma possibilidade. Composição da mesa e agradecimento das autoridades. Convidamos agora para compor a mesa a senhora Tamiri, que é responsável pela organização não governamental Todos pela Saúde. Também convidamos agora para a mesa a senhora Nájila, que é o primeiro nome da minha cabeça, que é responsável pelo movimento MSD. E ela trará suas experiências para nós. Alguns eventos eles colocam o hino nacional para quem tem, né? Não são todos, mas é uma possibilidade, né? Mas, sei lá, alguns locais colocam. Palavras do anfitrião. Então, ali quem é o coordenador, o mediador. Agora chamamos para a palavra o nosso anfitrião, sei lá. Gente, os nomes somem na minha cabeça. Não é vocês comigo. Então convidamos ela. Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos. Agradeço muito pela participação de vocês e por terem aceitado o convite de participar desse evento. Pronunciamos agora com palavra maior. E aí, é um roteiro, gente. Literalmente é um roteirinho. O que você falar? Aí no finalzinho. Aproveitamos agora para agradecer a todos e todas que participaram do nosso encontro e aproveitamos agora para encerrar. Sejam todos e todos, vamos para casa com Deus. Não, brincadeira. Agradecemos a participação e encerraremos agora o nosso encontro. E aí acaba o encontro. Ordem de precedência. Então, isso é importante, gente. Ele é um encontro que ele conta com pessoas de titulações, etc, etc. Então, isso é importante. Então, eu tenho que respeitar a ordem hierárquica. Então, se caso eu chamei algum juiz para estar participando, eu preciso, então, obedecer o juiz, o doutor, parará. Eu tenho que respeitar a legislação. Isso é bem importante. Então, eu vou lá no nacional ao municipal. Antiguidade de diplomação, cargo e função. Então, tá entre, sei lá, na nossa disciplina, Cleide e eu. Então, primeiro a Cleide, porque ela se formou antes de mim, ela tem muita experiência, ela é doutora. E depois eu, porque me formei depois, tenho mestrado, agora só mestrado. E eu me formei recentemente, e ela tem tempos de formação. Então, primeiro ela. Se for chamar entre Cleide e Sandra, primeiro Sandra, depois Cleide, depois Thaís. Sabe? Nessa sequência. Data de constituição e criação dos estados.
né? Se caso eu chamar pessoas de outros estados. A ordem alfabética também é importante. Titulação organizada com base nos títulos bacharel, mestre e doutor. E o bom senso, gente. Isso é bem importante porque é questão de respeito mesmo. O mais velho terá precedência sobre o mais novo. A mulher tem precedência sobre o homem. Pois é, trabalhar a questão do respeito, a gente também quebrar alguns estereótipos, né? Porque nosso papel é quebrar estereótipos. Hino cantado, ele deve ser executado completo, se caso for cantar o hino, gente. O hino instrumental, ele pode ser executado apenas na primeira parte. O estrangeiro, ele precede o hino brasileiro. A posição correta da turma durante a execução do hino é de pé, de frente para o público, no caso de estar na mesa, ou de frente para a mesa, no caso do público. Não deve ser aplaudido, a gente sempre na escola a gente fazia isso e aplaudir no final. A gente não aplaude hino nacional, tá? Então, caso vocês forem fazer um evento presencial, sem palmas, pelo amor de Deus. Bandeira, a gente tem que ver que lado da bandeira ela deve estar, tá? Então, sempre pensar que eu vou estar virada, a bandeira tem que estar aqui do meu lado direito. E aí, a pessoa que vai falar, o cerimonialista, do meu lado esquerdo. Bandeiras, então eu vou pensar bandeiras do país ou do estado, sempre em ordem alfabética. Dos estados, eu vou ter que estar respeitando a Constituição Histórica, né? E dos municípios, aí seguindo a mesma sequência. Dos municípios, ordem alfabética. 4. Aqui é organizações e constituições históricas. Ok? Beleza. Composição da mesa. Então, a mesa ímpar. Eu tenho que estar ali com a pessoa, o meu organizador, o mediador, ele vai estar aqui no meio para estar conversando com as outras pessoas. E aí, composição da mesa par. Beleza? Isso para os nossos encontros presenciais. Então, para que a gente possa ter uma ideia aí, a gente tem um link que vocês podem estar clicando. Vou deixar aí o slide para vocês no nosso Google Classroom. Então, tem a Werneck, que ela vai falar sobre a produção de eventos e cursos práticos. E aí, o link do Simpla, que vai mostrando cada detalhezinho, tipos de eventos, e vocês podem clicar e clicar nos links, que tem um monte de coisa para vocês estarem observando. Ok. Sobre a nossa atividade avaliativa e projeto de evento. A proposta ela tem por função, então, tá apresentando a relevância da atividade e competência dos seus executores. Ela deverá conter todas as informações necessárias para que se possa ser compreendida e analisada. O que a gente precisa nessa sequência toda? Destacar qual que é o tipo do nosso evento. Tá? Tudo isso tem ali na página da ProEx, gente. Cliquem ali e dê uma olhadinha. Então, eu preciso informar a modalidade adaptada, o exemplo, se é uma semana, se é um simpósio, se é palestra, se é fórum, se é mesa redonda. Eu preciso destacar qual que é a área temática dela, tá? Se essa temática condiz com a nossa atividade, se ela condiz com o serviço social, tá? Eu não posso discutir, sei lá, o que poderia ser... Não sei, gente, na verdade muita coisa se destaca com a gente, mas eu vou discutir, não sei, o que poderia não ser. Porque eu posso falar sobre matemática e a importância da matemática, da estatística para desenvolvimento de projetos sociais. Eu posso falar sobre cartografia e discutir a questão de territorialização. Não sei o que não seria da nossa área, mas eu preciso destacar sempre de acordo com o serviço social. Porque eu vou falar sobre moda e, sei lá, só sobre moda, ok, mas em serviço social. Eu vou falar sobre moda e a relação de moda e interposição da sociedade capitalista para o serviço social. Aí eu já trago a discussão para nós. Sei lá. Linhas de extensão, informar qual a linha programática que condiz a atividade. Aí vai ter todas as relações lá. E o público-alvo que nós vamos destinar a nossa atividade. A inscrição, no momento da inscrição, o coordenador ele deve solicitar o número de CPF. Então, quando vocês fizerem lá a tabelinha de vocês, o questionário online no Google Forms, precisam pedir um nome completo das pessoas e o CPF dos participantes para que os mesmos tenham acesso à certificação que ficará disposto no endereço da ProEx lá no CX.
As parcerias é preciso informar, então, formada para o desenvolvimento da atividade e o tipo de participação de cada uma das instituições parceiras. É importante ter um resumo, gente. Esse campo tem como finalidade a apresentação e divulgação da atividade para a comunidade interna e externa. Precisa descrever de forma sucinta no máximo 15 linhas. Precisa ter um resumo, gente, tá? É a síntese de tudo que vocês vão fazer. A equipe de execução precisa apresentar individualmente cada um dos componentes da equipe e o que cada um vai executar nessa atividade. Tá? A justificativa precisa destacar a relevância acadêmica e social, contribuição para o rendimento curricular da universidade, criação e difusão de novos conhecimentos, atendimentos e demandas sociais e outras coisas que forem necessárias à nossa atividade, tudo. Os objetivos geral. É ali que eu vou estar determinando, então, um objetivo, eu vou estar definindo a forma clara das diretrizes do projeto, e aí os objetivos específicos eu vou estar esmiuçando, então, o nosso objetivo geral. Como que eu vou estar desenvolvendo tudo isso? Minha metodologia eu preciso estar deixando bem claro qual que é o procedimento que eu vou seguir, quem que eu pretendo alcançar através do meu objetivo, como que eu pretendo alcançar essas pessoas. Um evento online, realizado no período da manhã, às 8 horas e 30 minutos, através da plataforma Meet, ou Zoom, ou o que vocês pretendem. A avaliação, quando se tratar de cursos de extensão, ela deve indicar uma proposta de instrumentos que serão utilizados para estar aferindo, tá ali medindo o conceito dos participantes. Tanto nos cursos quanto nos eventos, a necessidade de apresentar no relatório dos mesmos a avaliação geral dos resultados obtidos. Então, um dos questionários que vocês precisam colocar, então, um para inscrição e um para estar avaliando, para as pessoas dizerem quanto que foi bom ou não o encontro de vocês. Caso tiverem muitas negativas, gente, não pense que isso seja ruim, porque é aprendizado. E a gente precisa expor os nossos erros e realizar uma autocrítica. É normal. Unidade gestora. Quando houver movimentação financeira, gente, isso dá um trabalhinho, tudo precisa estar destacado cada centavo. Informar de quem será a responsabilidade de gerir os recursos, quem que é o nosso tesoureiro ou a nossa tesoureira. Preenchimento da planilha orçamentária conforme a especificação do órgão gestor. Se tiver dinheiro mexido no meio, precisa destacar tudo isso e também colocar dentro do nosso formulário da ProEx. As propostas e relatórios de cursos ou eventos extensionistas, elas deverão ser encaminhadas à ProEx via Sistema, que daí a gente vai estar abrindo junto. Olha, acabou! Meu Deus! Ai, gente! Então, gente, era tudo isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Ó, deu 1h26, gente, por isso que eu disse que passar isso só, tudo de uma vez só. Ele não dá pra passar em só uma aula, gente. É muito conteúdo. Por isso que eu passei pra vocês antes, tá? Isso é importante. Eu tô passando antes pra vocês toda essa relação para que a gente possa retomar isso em sala de aula. Então amanhã, gente, tudo que vocês tiverem dúvidas, anotem, tá? Para que a gente pergunte pra Dani, mais pra frente pra gente conversar em sala de aula. Tá bom? Então, um acordo, gente. O que vocês precisarem, me procure, tá? Isso é muito importante. É dureza? É, mas a gente vai vencer isso junto, tá? Cada um com as suas particularidades. Porque a gente sabe que nós não moramos na casa de vocês, a gente não sabe o que cada um está passando. Mas, se a gente se unir, fica um pouquinho menos difícil. E também, gente, se vocês estiverem passando alguma coisa, alguma dificuldade, precisarem conversar, vocês sabem que eu tô aqui, vocês têm o meu contato pessoal, tem o meu e-mail, meu WhatsApp, tem tudo. Me procurem, gente. Olha, Thaís, eu tô cansada, eu não tô conseguindo, não tô entendendo, tô tendo dificuldade de tal assunto. Me procurem, gente, que daí o que estiver no meu alcance eu farei, procurarei e correrei atrás, beleza? Tá. Obrigada, gente. É isso, 1 hora depois, oh meu Deus do céu. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, me liguem, me perguntem, me mandem e-mail, mandem lá no Classroom. Tamo por aí, beleza? Até mais, deixa eu dar umas partes aqui. Isso aí, gente. Obrigada. E qualquer coisa, dê um grito, beleza? Tchau!